Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Beleza. Pessoal, hoje estamos aqui para tratar um novo tema, tá? Que será regra de 3 composta. Porém, antes de começar a nossa aula, aquele velho pedido de sempre. Aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se, nos ajuda muito a continuar motivados, a criar mais conteúdo para o nosso canal matemático, tornando-o mais rico em conteúdo para mim, para você e para todos os amantes da matemática. Beleza? Pessoal, então vamos começar imediatamente a nossa aula, porém, antes a chamada da querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Que é regra de 3 composta, tá? Essa aula é uma continuação da primeira aula, né? De regra de 3 simples. Se você tem ali uma dificuldade com identificação de grandezas, comparação, regra de 3 simples, é interessante assistir o nosso vídeo, né? Sobre esse tema, antes de partir para a regra de 3 composta, que é um pouquinho mais complexo, mas nada difícil, tá? Então fica essa dica aí, se você ainda não conhece a regra de 3 simples, assistir o nosso vídeo sobre esse tema. Bom, uma definição rápida sobre regra de 3 composta, né, para a gente começar. Trata-se de uma regra prática utilizada para resolver problemas que envolvam mais de 2 grandezas, que podem ser direta ou inversamente proporcionais entre si, né, essas grandezas. Tá bom? Vamos partir aqui para 3 exemplos, tá, mostrando passo a passo para poder resolver esses problemas, tá, que caracterizam problemas de regra de 3 composta, certo? Então vamos lá, vamos para o exemplo 1. Exemplo 1. Um ônibus a velocidade de 80 km por hora percorre 400 km em 5 horas. Se o ônibus rodar a 100 km por hora durante 7 horas, que distância percorrerá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é identificar as grandezas que estão sendo tratadas no problema, né? Aqui eu tenho a grandeza velocidade, a grandeza distância percorrida, né, e a grandeza tempo. Observe que eu tenho 3 grandezas aqui, né? Por isso, sendo 3 ou mais grandezas, né, já caracteriza que a regra de 3 é composta. Então vamos anotar primeiro essas grandezas aí, né? A primeira coisa que tem que fazer, o primeiro passo, é anotar as grandezas. Então tá ali, ó, velocidade em km por hora, distância em quilômetros e o tempo em horas. Tá? Anotar, identificar e anotar as grandezas. Aqui diz que uma velocidade de 80 km por hora, ele percorre 400 km em 5 horas. Então eu vou anotar isso daqui, tá? Embaixo de cada grandeza correspondente. Ó. A uma velocidade de 80 km por hora, ele percorre 400 km em 5 horas. Está aqui, e a tabelinha está começando a tomar uma forma, né? Se o ônibus percorrer 100 km por hora durante 7 horas, que distância percorrerá? Bom, quando a velocidade for 100, né, se ele percorrer essa distância durante 7 horas, qual vai ser a distância percorrida, né? Então, quando a velocidade for 100 e o tempo for 7, qual será o valor da distância? Eu vou chamar de x. Ó. A uma velocidade de 100 km por hora, percorrendo nessa distância, durante 7 horas, mantendo esse ritmo durante 7 horas, né? Qual é a distância que será percorrida? X, não sei, né? Muito bem, então a minha tabelinha já está montada. Agora vamos ver como é que a gente resolve o problema. Primeiro ponto, onde você tiver x, a grandeza que tiver o x, você coloca uma setinha para cima. Tá aqui, ó, sempre. Onde tem x, a grandeza que tiver x, seta para cima. E você vai comparar agora cada uma das outras grandezas com essa grandeza que tem o x aqui, ó, tá? Por exemplo, esquecendo o tempo, mantendo o tempo fixo, tá? Porque eu vou comparar a velocidade com a distância aqui, tá? Se eu aumentar a velocidade, né, pensando na velocidade e na distância, se eu aumentar a velocidade, isso indica que eu vou percorrer um espaço maior, né? Mantendo aqui o tempo fixo, tá? Então, se eu aumentar a velocidade, a distância percorrida é maior. Então, se uma grandeza sobe e a outra também sobe, é porque são grandezas diretamente proporcionais.
E se são diretamente proporcionais, a setinha que eu vou colocar aqui é para cima. Tá ali, ó, setinha para cima, tá? Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu coloco sempre a setinha para cima, na grandeza que eu estou comparando com a grandeza que tem o x. E a grandeza que tem o x tem a seta sempre para cima mesmo. Tá? Agora eu vou comparar o tempo, tá, com a grandeza distância. Tá? Eu não vou comparar com a velocidade, tempo e velocidade, porque ninguém tem x aqui. Eu sempre comparo uma grandeza com a grandeza que não tem x, com a grandeza que tem o x, tá? Tem que ser assim, a grandeza que eu quero comparar com a grandeza que tem o x. Muito bem. Se eu mantiver a velocidade constante, a outra grandeza você sempre mantém como se ela fosse constante. Mantendo a velocidade constante, né? Se eu aumentar o tempo de viagem, isso significa que a distância percorrida também aumenta. Então, são grandezas também diretamente proporcionais. E por serem diretamente proporcionais, a setinha aqui vai ter que ser para cima também, né? Se aumentar o tempo, né, que eu vou ficar percorrendo, né, com a velocidade fixa, a distância também aumenta. Certo? A distância percorrida também aumenta. Então, eu tenho aqui uma grandeza que também é diretamente proporcional à distância. Muito bem. Todo mundo agora tem as suas setinhas. A gente vai pensar da seguinte forma agora. Esse cara aqui, essa grandeza que tem o x, eu vou deixar lá na frente, tá? E as outras, e vou igualar com o produto das outras duas grandezas. Como assim, ó? Essa grandeza aqui, distância que tem o x, eu coloquei aqui na frente e coloquei o sinalzinho de igual, tá? E aqui desse lado eu coloquei as outras duas grandezas, ó, 80 sobre 100 vezes 5 sobre 7. Tá? Exatamente como está aqui, não mudou nada, porque a seta está para cima, né? Seta para cima, não causa nenhuma alteração aqui nas minhas frações. E eu multiplico, ó, o pontinho aqui, ó, eu multiplico uma pela outra. Ok? Lá na frente a grandeza que tem o x e o sinal de igual, sozinha lá, ó, que tem o x. E eu multiplico as outras frações que restaram, tá? Como aqui as setas estão para cima, sem nenhuma modificação, exatamente como elas estão. O que eu vou fazer? Vou repetir então aqui, porque não tem nada para fazer aqui, né? O 400 sobre x, e aqui eu vou multiplicar 80 vezes 5 e 100 vezes 7, ó. 80 vezes 5, 400, 100 vezes 7, 700. E o 400 sobre x eu repeti aqui na frente. Agora eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Né? Já conhecemos essa propriedade das proporções. 400 vezes x igual a 400 vezes 700. Né? 400x igual 400 vezes 700, está ali, 280 mil. Passo 400 dividindo, ó, 280 mil dividido por 400, x igual a 700 quilômetros, que é o valor de x, tá? Que eu estou procurando aqui no meu problema. Certo? Então, ó, passo a passo, né? Para resolver um problema de regra de 3 composta. Primeiro, identificar as grandezas. Anotar os valores preenchendo o quadro. Seta para cima aonde tem o x. Tá? E depois a gente compara cada uma das grandezas com essa grandeza que tem o x que eu tenho que descobrir. Tá? Sempre comparando cada uma das grandezas restantes com essa grandeza que falta calcular o valor de x. No final a gente faz aqui uma proporção, né, isolando aqui na frente a minha grandeza que tem o x e multiplicando as outras frações restantes, caindo numa equação do primeiro grau para a gente resolver a nossa regra de 3 composta. Vamos fazer mais um exemplo para fixar melhor isso aí, tá? Exemplo 2. Se 5 homens podem arar um campo de 10 hectares em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantos homens serão necessários para arar 20 hectares em 10 dias, trabalhando 9 horas por dia? Bom, então primeiro a gente tem que identificar as grandezas, seguindo passo a passo, né? Bom, aqui nós temos a grandeza, a quantidade de homens, né? Que são 5 no começo aqui, mas enfim, primeiras grandezas, né? A grandeza, a quantidade de homens, a grandeza hectares,
a grandeza dias e a grandeza horas por dia, né? Então vamos anotar isso daí, ó. Homens, hectares, dias e horas por dia. Certo? Aqui diz que 5 homens podem arar um campo um campo de 10 hectares em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então vamos anotar isso, ó. 5 homens conseguem arar 10 hectares, tá, em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos homens, né? Então aqui vai ser X, né? Homens X, serão necessários para arar 20 hectares em 10 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então tá ali anotadinho, tá? Segunda situação. E com isso o meu quadro está completo. Ok? Então vamos lá. Próximo passo. Onde tem X, seta para cima. Tá ali, né? Onde tem X, no caso na grandeza homens, quantidade de homens, seta para cima. E agora eu vou comparar uma de cada vez. Hectares com os homens, dias com os homens, horas por dia com os homens. Tá bom? Quantidade de homens. Perfeito? Muito bem. Então vou comparar primeiro os hectares. Tá? Bom, comparando homens e hectares, fixando as outras duas grandezas, né? Dias e horas por dia. Imagina elas fixas. Se eu aumentar a quantidade de homens, eu consigo arar mais hectares. Então, como uma grandeza, né, cresceu, fez a outra também crescer, né, então são diretamente proporcionais, aqui a minha seta vai ser para cima. Certo? Muito bem. Agora eu vou comparar a grandeza dias, tá, com a grandeza, a quantidade de homens, fixando a quantidade de hectares e fixando as horas por dia. Certo? Muito bem. Se eu tiver, né, comparando homens com dias, se eu tiver mais homens trabalhando, né, a quantidade de dias para eu conseguir terminar de arar, né, os meus hectares diminui. Concordam? Mais homens trabalhando, menos dias vai durar o trabalho. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, é porque são grandezas inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, seta para baixo. Tá ali. Certo? Muito bem. Agora, comparar a grandeza quantidade de homens com a grandeza horas por dia. Tá? Mantendo fixo a quantidade de dias e os hectares. Muito bem. Bom, se eu aumentar a quantidade de homens trabalhando, né? Tá? Para arar a mesma quantidade de hectares, na mesma quantidade de dias, eu vou precisar de menos horas por dia, certo? Trabalhando. Mais homens trabalhando, não preciso de tantas horas por dia para fazer o mesmo serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Mais homens indica que eu preciso de menos horas por dia de trabalho. Então, seta para baixo. Ok? Muito bem, então todo mundo agora já tem as suas setas, certo? E eu vou montar aqui então agora a minha proporção, né, para poder calcular o valor de x. Como que eu fazia isso? A grandeza que tem x eu deixo isolado na frente, né? 5 sobre x. E vou igualar ao produto das outras frações, das outras grandezas. Com um detalhe, ó, aqui na frente 5 sobre x, tá? Que é a grandeza que tem o x aqui, que sempre vem na frente, depois o igual. Vou multiplicar as outras grandezas, né, as frações das outras grandezas, tomando o seguinte cuidado. Ó. Aqui que tem a seta para cima, 10 sobre 20, eu mantive 10 sobre 20. Esse cara aqui que tem a seta para baixo, ó, 9 sobre 10, vira 10 sobre 9. Seta para baixo tem que inverter. Aqui seta para baixo também, ó, 8 sobre 9 vai virar 9 sobre 8. Então tem que tomar cuidado só com esse detalhe. Seta para baixo, inverte, tá, a fração para colocar aqui na minha regra prática para descobrir o valor de x. Daqui em diante é igual. Você simplesmente vai fazer como você fez no exemplo 1. Tá? Repete o 5 sobre x e multiplica aqui os de cima e aqui os de baixo. Né? Então, ó, 5 sobre x igual 10 vezes 10 vezes 9, 900. 20 vezes 9 vezes 8, 1440.
multiplica cruzado, 900x igual 5 vezes 1.440, 7.200. Passo o 900 dividindo o 7.200, x igual a 8. Então a resposta são 8 homens. Tá bom? Então muito cuidado nessa questão da seta, tá? Na hora de comparar, sempre com a grandeza que tem o x, tá? Cada uma delas que sobraram, compara com a grandeza que tem o x, para saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e saber se a seta vai ser para cima ou para baixo. Certo? Um último exemplo aqui, um exemplo 3. Exemplo 3. Se 12 operários, trabalhando 10 horas diárias, levantam um muro de 20 metros de comprimento em 6 dias, em quanto tempo 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, levantarão um muro de 30 metros de comprimento com a mesma altura e largura do anterior? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, identificar as grandezas. Bom, as grandezas aqui são quantidade de operários, horas diárias de trabalho, né, comprimento do muro e a quantidade de dias. Essas são as grandezas envolvidas aí, então vamos anotar. Operários, horas por dia, né, horas diárias de trabalho, comprimento do muro em metros e os dias. 12 operários trabalhando 10 horas diárias levantam um muro de 20 metros de comprimento em 6 dias. Então vamos anotar isso aqui embaixo de cada uma das grandezas, né? 12 operários trabalhando 10 horas por dia fazem um muro de 20 metros de comprimento em 6 dias. Em quanto tempo, no caso em quantos dias, né? Então x vai ficar aqui, em quantos dias, né? Então x vai ficar aqui na grandeza dias. 15 operários, então 15 aqui, né? Trabalhando 8 horas por dia, então 8 aqui. Levantarão um muro de 30 metros, então 30 aqui, né? No comprimento do muro. E aqui o x, como nós já vimos antes. Então vamos anotar. Tá ali, meu quadrinho está completo, né? Todo mundo ali direitinho, montado. Podemos partir para a etapa das setas. Onde tem x, já estamos cansados de saber, né? Seta para cima, sempre, já coloco aqui. Agora eu vou comparar operários com dias. Depois vou comparar horas por dia com dias. Depois vou comparar comprimento do muro com dias, para saber as setas das outras grandezas, certo? Então vou começar com operários. Fixando as horas por dia, fixando o comprimento do muro, vamos pensar aqui, né? Os operários aqui. Bom, se eu tiver mais operários, a quantidade de dias de trabalho vai diminuir, né? Porque mais operários, né? A conclusão da minha tarefa vai ser mais rápida. Então, se eu tiver mais operários, a tarefa dura menos dias, então são grandezas inversamente proporcionais, então a seta aqui nos operários é para baixo. Ok? Então tá ali, ó, já botei a primeira setinha aqui, que vi que operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Horas por dia com dias agora, fixando as outras grandezas, né? Muito bem. Se eu trabalhar, né, mais horas por dia para realizar uma tarefa, eu vou levar menos dias. Concordam? Se eu ficar mais tempo trabalhando, né, por dia numa tarefa, então isso quer dizer que a tarefa vai levar menos dias para ser concluída. Então, se eu aumentar as horas por dia, diminui a quantidade de dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a setinha aqui nas horas por dia é para baixo. Certo? Então, tá ali minha segunda setinha concluída. Comprimento do muro e dias. Muito bem. Fixando as outras grandezas, imaginando que elas são fixas, né? Não vai mudar a quantidade de horas por dia nem a quantidade de operários. Se eu tiver um comprimento do muro maior para construir, isso vai levar mais dias. Certo? Aumentando a quantidade de metros de muro, aumenta a quantidade de dias. A tendência é essa. Então, se uma grandeza aumentou e a outra também aumentou, então as grandezas são diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, a seta aqui no comprimento do muro é para cima. Ok?
Legal, então todo mundo já tem as suas setas, vamos para a parte matemática da coisa agora, né? O 6 sobre x, que é a grandeza que tem o x, vai na frente, né? Depois o sinal de igual. E depois eu multiplico as frações das outras grandezas, invertendo as frações que tem a seta para baixo. Ó. Aqui tem seta para baixo, né? 12 sobre 15, ó, ficou 15 sobre 12. Vezes. Aqui tem seta para baixo também, né? 10 sobre 8 vai ficar 8 sobre 10. Tá aqui. Vezes. Aqui a seta é para cima, então não muda. Ó. 20 sobre 30 ficou 20 sobre 30 mesmo. Legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar essas frações aqui do lado direito, né? Repetir aqui o 6 sobre x, ó. 15 vezes 8 vezes 20, 2.400. 12 vezes 10 vezes 30, 3.600. Tá lá. Multiplica cruzado, exatamente como nos outros exemplos, né? 2.400 igual a 21.600. Passa dividindo ali, né? O 2.400 divide ali o 21.600. Então, nós temos que x igual a 9 dias. Está ali o meu valor de x procurado, a quantidade de dias que vai levar, né, para fazer esse muro nessas novas condições aí que foram apresentadas. Certo? Então, dá para perceber, né, gente, que para resolver um problema de regra de 3 composta, basta seguir ali o passo a passo, direitinho, a receitinha de bolo, que no final dá tudo certinho, tá? É só fazer com bastante calma, interpretando o texto com bastante cuidado, para não errar principalmente a questão das setinhas de quem é diretamente e inversamente proporcional. Tá bom? Legal. Pessoal, então é isso. Espero mais uma vez tenha ficado joinha. Tá lá aquela lista bonita para o pessoal treinar. Treinem mesmo, porque é interessante esse assunto, tá? E aquele velho pedido, né? Aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. Apresente esse vídeo para os seus amigos, mostre para eles, compartilhe com eles, tá? Isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo aqui para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, também ajuda muito, tá bom? E depois desta aula, o mesmo de sempre, agradeço por ter assistido até aqui, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.